pastor Edson de Assis. Estarei aqui falando com você sobre as verdades da doutrina pentecostal. Sabe qual é o alicerce da doutrina pentecostal? Batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Este será o nosso tema para essa primeira parte dessa série de alguns vídeos falando sobre a doutrina pentecostal. Vamos falar sobre os alicerces dessa doutrina. Os alicerces são exatamente este que eu vos falei: o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Vem comigo nessa viagem e nós vamos entrar pelo mundo do pentecostalismo. Não tem como, meus amados irmãos e irmãs, falarmos acerca da doutrina pentecostal sem citarmos o grande avivamento que houve na Rua Azusa sob a direção do pastor William Seymour no ano de 1906. Os históricos ou os historiadores dizem que, mais precisamente no dia 9 de abril de 1906, o pastor William Seymour e mais um grupo de 7 irmãos oravam, buscando o batismo com o Espírito Santo, e foi-lhes concedido. Eles foram batizados com o Espírito Santo e eles falavam em outras línguas, ou em línguas estranhas, devido ou como consequência do batismo com o Espírito Santo. Os encontros noturnos das orações de Seymour continuaram enquanto o Espírito surgia e ia embora. Seymour então foi atrás de Lucy Farrell, que já era batizada, e J.A. Warren. Ambos moravam em Houston. Abril de 1906. Evan Roberts, com exaustão, se aposentou do Ministério Público. 6 de abril. Seymour e seu grupo entraram em uma abstinência de 10 dias determinados a conseguir mais de Deus. 8 de abril foi um domingo de Ramos. Segunda, 9 de abril de 1906. Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Seymour, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Brae para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. E eles começaram a falar em línguas. Isso. Amém, Jesus. Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Preencha o Pai. Amém, Jesus. Preencha o Pai. Lee levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão, companheiros de Seymour, chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, um jovem estava na varanda profetizando. Jeannie Evans Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Jeannie não sabia tocar piano, mas preenchida com o Espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente cantou em 6 línguas estrangeiras, com interpretação. Esses dons, de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Brae até hoje. Há indícios, mesmo no Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Novo Testamento. Isaías capítulo 44, no versículo 3, diz da seguinte forma, preste atenção: porque eu derramarei águas sobre o terreno seco e rios sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua descendência e minha bênção sobre o que nascer de ti.
São palavras do profeta Isaías que nós entendemos dentro de uma visão profética, faz referência à descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Também, logo após o batismo com o Espírito Santo, ali em Atos, no capítulo 2, algumas pessoas observaram o comportamento dos discípulos, pois estavam muito alegres e falando em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e alguns disseram: olha, eles estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados, né? Estão muito alegres devido à quantidade de vinho, que é o mosto, né? Que eles ingeriram. O apóstolo Pedro, de forma imediata, ele se levanta, né? Imediatamente após este evento, ele se levanta dentre os discípulos e profere o primeiro sermão pentecostal da história da igreja. Ele começa a explicar para as pessoas que ali estão que os discípulos ali não estão bêbados, mas que aquilo é uma profecia lá no livro de Joel, capítulo 2, e que está tendo seu cumprimento naquele exato momento, onde os discípulos, batizados com o Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, conforme diz o texto, e o apóstolo Pedro lhe faz referência então ao Antigo Testamento, lá no livro de Joel, capítulo 2, para dizer que o fato que está ocorrendo ali é um cumprimento da profecia de Joel, ou do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também o apóstolo Pedro, posteriormente, e o próprio apóstolo Paulo, posterior a Pedro,
eles confirmaram a profecia de João Batista no Novo Testamento como sendo também um cumprimento, dessa promessa do batismo com o Espírito Santo. Observe bem o seguinte texto. Atos capítulo 11, versículo 16 diz da seguinte forma: Então lembrei-me de quando o Senhor disse: João certamente batizou na água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Estas são palavras do apóstolo Pedro, quando ocorreu o fato, o batismo com o Espírito Santo, na casa de Cornélio. Agora, no mesmo livro de Atos, no capítulo 19, versículos 1 ao 6, o apóstolo Paulo, ele confirma a profecia de João Batista no Novo Testamento relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Observe bem este texto. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo veio a Éfeso, depois de percorrer as regiões altas, e achando certos discípulos, disse-lhes: Recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam-lhe: Nem sequer ouvimos que há Espírito Santo. Então disse: Em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: No batismo de João. Paulo disse: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Quando viram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Portanto, o batismo com o Espírito Santo trata-se de uma doutrina bíblica. Alguns querem distorcer, outros querem ignorá-la, outros até evitam o assunto. Mas é uma doutrina que consta na Bíblia Sagrada. É uma promessa feita à igreja. A igreja que fora inaugurada, digamos assim, no dia de Pentecostes, ali no livro de Atos, no capítulo 2. Você sabe como eu sei que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Como eu posso afirmar tal pessoa foi batizada no ou com o Espírito Santo? Como é que eu posso garantir isso? Há uma evidência, mas disso nós vamos tratar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, semana que vem, para te falar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Forte abraço, que Deus te abençoe.